Nesta aula Bitcoin do Zero, Onboarding Total, você aprenderá o essencial para começar a operar com segurança. Ao final, você entenderá o que é Bitcoin, por que ele é diferente de outras criptomoedas, e terá o passo a passo básico para guardar suas moedas com segurança. Bitcoin é um protocolo de dinheiro digital descentralizado. Não é uma empresa, não é uma conta em banco e não depende de um provedor central. Ele permite transferir valor entre pessoas sem precisar pedir permissão a terceiros. Pense em Bitcoin como software mais regras econômicas. O C define quanto será emitido, como as transações são validadas e como a rede se protege contra fraudes. O White Paper de Satoshi Nakamoto descreve o problema que o Bitcoin resolve. Como criar dinheiro digital que não pode ser copiado e que não depende de intermediários. Os pontos-chave para entender são: primeiro, a eliminação do gasto duplo. Segundo, o uso do Proof of Work para chegar a um consenso. E terceiro, um sistema ponto a ponto que remove a necessidade de confiança em uma entidade central. Não precisa decorar equações, mas sim entender a intenção por trás de cada solução. A blockchain é simplesmente um registro público e imutável de transações, um livro razão distribuído. Cada bloco contém transações confirmadas. Quando um novo bloco é aceito pela rede, ele é ligado ao anterior, formando uma cadeia contínua. É importante saber que a blockchain em si não guarda o seu dinheiro. São as suas chaves privadas que controlam o acesso aos seus fundos. Nem toda criptomoeda é Bitcoin. Existem milhares de projetos com objetivos diferentes. Alguns são tokens de aplicativos, outros são moedas com governança centralizada. O Bitcoin é específico. O foco total é em escassez, imutabilidade e resistência à censura. Outras moedas podem ter modelos econômicos e riscos completamente diferentes. A oferta total de Bitcoin é limitada a exatamente 21 milhões de unidades. A cada 4 anos, mês ou menos, acontece o halving. A recompensa que os mineradores recebem por validar transações é cortada pela metade. Isso reduz a emissão de novos Bitcoins. Esse mecanismo cria uma deflação relativa ao longo do tempo, com uma oferta que é totalmente previsível e programada. Agora que você já entende o que é Bitcoin, vamos à parte mais prática. Como controlar seus bitcoins com segurança? Vamos falar de carteiras e autocustódia. Uma carteira ou wallet é um software que gera e gerencia chaves criptográficas. As suas moedas não ficam dentro da carteira. O que importa mesmo é quem controla as chaves privadas. Se você perde a sua chave privada, você perde o acesso aos seus fundos para sempre. Se outra pessoa tem acesso à sua chave, ela tem controle total dos seus bitcoins. Existem 2 tipos principais de carteiras, hot wallets e cold wallets. Uma hot wallet está conectada à internet. É prática para o uso diário, mas está mais exposta a ataques. Exemplos são carteiras de celular ou extensões de navegador. Já uma cold wallet fica desconectada da internet. Ela oferece a maior segurança possível e é indicada para armazenar valores a longo prazo. Exemplos são as hardware wallets ou backups em papel e aço. A regra é simples. Quanto maior o valor que você guarda, maior deve ser a segurança. Isso nos leva à diferença entre custódia própria e custódia de terceiros. A custódia de terceiros, como em corretoras, facilita o uso, mas traz riscos, falhas operacionais da empresa, congelamento de fundos e hacks. Já a autocustódia coloca toda a responsabilidade em você. Exige disciplina, mas elimina a maioria dos riscos de contraparte. A sua escolha deve refletir o seu objetivo.
Você quer usar no dia a dia ou guardar como reserva de valor a longo prazo? Lembre-se do ditado "Not your keys, not your coins". Sem suas chaves, as moedas não são suas. A seed phrase, ou frase semente, geralmente com 12 ou 24 palavras, é uma representação legível da sua chave privada. Quem tem acesso a essa frase tem controle absoluto sobre os fundos. Por isso, nunca jamais armazene sua seed em formato digital, seja em texto no celular, na nuvem ou em e-mails. As boas práticas são: anote em papel e, para maior segurança, grave em uma placa de aço, que é um backup resistente a fogo e água. Guarde cópias físicas em locais diferentes e seguros, como um cofre em casa e outro na casa de um familiar de confiança. Use uma passphrase adicional se sua hardware wallet permitir. Isso funciona como uma senha extra. Nunca compartilhe sua seed por mensagem, foto ou e-mail. Se voca perder, o backup físico permite recuperar o acesso. Sem backup, seus bitcoins desaparecem para sempre. Para um nível ainda maior de segurança, existe o multisig, que significa múltiplas assinaturas. Em vez de uma única chave controlar os fundos, uma carteira multisig exige que um número específico de chaves assine uma transação. Um exemplo prático é um esquema 2 de 3. Você cria 3 chaves e distribui. Uma com você, uma num cofre e outra com um familiar. Para mover os fundos, são necessárias quaisquer 2 dessas 3 chaves. Isso reduz o risco de perda por um único ponto de falha ou roubo unilateral. O multisig é recomendado para valores maiores e para estruturas familiares ou empresariais, mas exige uma configuração mais técnica e um bom planejamento de recuperação. Pense no seu threat model ou modelo de ameaça. Quais são os riscos que você enfrenta? Roubo físico, ataques digitais, confisco ou simplesmente um erro humano? Para cada risco, você precisa de uma defesa. Uma hardware wallet e um backup em aço protegem contra incêndio e danos físicos. Backups em locais separados protegem contra perda ou roubo. O multisig protege contra o risco de ter uma custódia única. E o mais importante, teste seus backups. Faça uma simulação de recuperação para ter certeza de que tudo funciona antes de confiar valores significativos à sua carteira. Vamos a um passo a passo prático para criar sua primeira carteira de forma segura. Passo 1. Escolha uma carteira conhecida e de código aberto, ou uma hardware wallet reconhecida no mercado. Passo 2. Gere a carteira, de preferência offline, e anote sua seed phrase em papel. Passo 3. Faça pelo menos 2 backups físicos e guarde um em um local seguro e o outro em um local geograficamente distinto. Passo 4. Envie uma pequena quantidade de Bitcoin para a carteira para testar o recebimento e Principal Man, o processo de recuperação. Nunca mova grandes quantias antes de confirmar que você consegue recuperar seus fundos usando apenas o seu backup. Esses passos simples minimizam os erros mais comuns que os iniciantes cometem. Para fechar, um checklist rápido. Entenda o conceito de Bitcoin. Saiba a diferença entre hot e cold wallet. Nunca digitalize ou fotografe sua seed. Implemente pelo menos um backup físico seguro. Teste a recuperação da sua carteira e considere usar multisig para valores maiores. Como exercício, recomendo que você crie uma carteira de teste. Anote a seed, faça o backup em papel e depois recupere essa carteira em um dispositivo novo usando apenas
esse backup. Pratique até se sentir totalmente confiante. No nosso próximo módulo, vamos aprofundar no funcionamento interno do Bitcoin, falando sobre blocos, mineração e a segurança da rede. Obrigado por assistir e até lá!